Olá, queridos amigos e amigas. Estamos de volta com o nosso estudo semanal sobre o Livro dos Espíritos. Esse é o nosso 67º estudo. Continuamos a estudar a segunda parte do livro, ainda no seu capítulo 7, da volta do espírito à vida corporal. Esse é o último item desse sétimo capítulo. Estamos estudando o item esquecimento do passado. Começamos a estudar esse item na semana anterior. Estudamos as primeiras questões aqui que formam esse item esquecimento do passado. Estudamos as questões que vão de 392 até a questão 395. Começamos ali, né? A questão 395, fizemos uma breve passagem por ela e hoje, portanto, recomeçamos por ela. Recomeçamos da questão 395 e vamos até a questão de número 399, encerrando o item esquecimento do passado e encerrando também esse sétimo capítulo da segunda parte. Então, antes de começarmos o nosso estudo, vamos à nossa prece inicial. Vamos, nesse momento, todos nós, buscar a serenidade, a tranquilidade em nossos corações, em nossas mentes, para imaginarmos que aqui pertinho de nós se encontra o nosso amado Mestre Jesus. Estamos também nesse momento na presença de nossos anjos da guarda, recebendo as boas vibrações necessárias para que estejamos preparados para o estudo do Livro dos Espíritos e para que possamos, através desse estudo, renovar as nossas forças morais e físicas. Assim, Senhor Jesus, abençoa a todos nós, hoje e sempre, em nossa intenção de estudar e praticar o seu Evangelho. Que assim seja. Então, meus amigos, nós, como dizíamos, né, voltamos agora ao item esquecimento do passado. É o item que faz o encerramento desse sétimo capítulo que fala sobre a volta do espírito à vida corporal. Portanto, estamos considerando aqui o espírito já encarnado em sua situação de esquecimento do passado. Nós que vimos os princípios da vida do espírito sem o corpo, estudamos o espírito no plano espiritual, temos visto as condições da sua volta à vida corporal, desde o prelúdio da volta até a reencarnação, as influências do organismo. No estudo anterior, vimos a relação do ser com essa sua reencarnação no que diz respeito às relações que ele tem com suas vidas anteriores. E a relação maior que pode ser observada é, em relação a isso, né, as suas vidas anteriores, o esquecimento. Então, vemos o que é o esquecimento do passado, como ele se dá, para que ele serve, né? Agora, das questões 395 em diante, nós começaremos a estudar a, a situação de, primeiramente, se ele é absoluto ou se temos graus de esquecimento. E depois, nas últimas questões, a gente vai ver o nosso comportamento diante do esquecimento do passado. A gente vai poder tirar dali, dessas questões, de 398 em diante, como é que nós devemos nos comportar diante do esquecimento do passado e tirar frutos disso. Vimos, né, que a gente vem com o esquecimento do passado, no entanto, nós temos algumas outras ferramentas, alguns outros instrumentos espirituais que nos fazem progredir. Entre eles, o avanço da nossa inteligência, nos ajudando com o livre-arbítrio, a melhor conduzir as nossas escolhas, a melhor conduzir o nosso livre-arbítrio. Vimos também que temos um instinto, tendências instintivas do passado que nos orientam também aqui na Terra. Bom, então agora, sequência do texto, né? Retomando, mais uma vez, de 395 em diante. Esse esquecimento é absoluto ou não? E depois, como é que nós lidamos com esses esquecimentos, com esse esquecimento do passado, estando aqui encarnados? Então vamos lá.
questão de número 395. Retomamos nessa questão. No estudo anterior, nós apenas introduzimos a ideia de que nós podemos ter algumas revelações de nossas vidas anteriores. A gente pode ter alguma revelação? Olha só que interessante que é a condução de Kardec sobre esse assunto. Na 395 ele fala sobre revelações, mas na 396 ele pergunta sobre a possibilidade de uma vaga recordação. Se isso é possível ou se isso é apenas uma simples ilusão. Recordação, obviamente, a respeito de vidas anteriores, né? Então vejam só, pode ser revelado. Então, quando Kardec pergunta se pode ser revelado, ele está dizendo a respeito, está estudando sobre a possibilidade de recebermos informações de nosso passado que venham do plano espiritual. Espíritos que venham revelar, por isso a palavra revelar aqui. Revelações através de médiums. É possível que a gente tenha essas revelações? E a resposta é nem sempre. E como eu disse no estudo anterior, o nem sempre significa que de vez em quando pode. Né? Então, se ele dissesse nunca, é porque não, jamais podemos. Mas ele não usa o nunca ou o jamais, ele usa o nem sempre. Então, algumas vezes podemos sim ter revelações. E vejam, né? A gente começou o livro dos Espíritos falando um pouco sobre essa palavra revelação, porque a doutrina é considerada por nós espíritas como a terceira revelação de Deus para a humanidade. E Kardec entende por revelação algo que venha do plano espiritual, que seja verdadeiro. Esse é um critério que Kardec usa para falar sobre revelação, e está lá na obra Gênese. Tem que vir do plano espiritual, tem que ser verdadeiro, e tem que ser algo que nós não poderíamos saber por nós mesmos. Isso é uma revelação. Então, é possível termos isso a respeito de nossas vidas passadas, né? De nossas vidas anteriores? Nem sempre. Nem sempre. E aí segue a resposta, né? Contudo, muitos sabem o que foram e o que faziam. Então, vamos devagar com essa resposta aqui, porque ela precisa ser bem compreendida, né? Quem são esses muitos que sabem o que foram e o que faziam? São os espíritos que estão desencarnados, nosso anjo guardião, pessoas que estão do lado de lá da vida e que lembram da gente em vidas anteriores. Então, muitos sabem o que nós fomos e o que nós fizemos. Muitos espíritos sabem. Só que eles não podem, com frequência, revelar. Se fosse permitido dizer abertamente, né, a esses espíritos, extraordinárias revelações fariam sobre o passado, sobre o nosso passado. Então, muitos deles sabem, mas não podem dizer. Então, nem sempre é lícito fazer revelações sobre o nosso passado. Aqui a gente pode dar uma paradinha muito breve e abrir um pequeno parêntese, porque, claro que existem condições em que isso pode ser revelado. Existem terapias que fazem regressões a vidas anteriores para ajudar em tratamentos de sérios problemas. Agora, diante dessa resposta do Livro dos Espíritos, nós devemos estar atentos, porque isso não pode ser buscado como uma forma de simples curiosidade ou de puro lazer. Ah, quero saber simplesmente porque vai me satisfazer. É muito comum quando as pessoas procuram assim dessa forma profissionais um tanto quanto duvidosos, que revelam coisas sobre vidas passadas, que a gente tem informações de que já fomos grandes reis, fomos grandes rainhas, fomos pessoas de vulto importante. É difícil, né, a gente encontrar quem foi ali um humilde operário, vivendo no campo, arando talvez o solo durante a vida toda. Todos foram pessoas muito importantes, não é? E aí a gente precisa então tomar um cuidado muito grande, meus amigos, porque o esquecimento do passado, como a gente tem visto aqui em nosso estudo, ele tem uma utilidade muito grande para nós.
ele justamente nos preserva de sensações, de sentimentos, de lembranças que poderiam ser desagradáveis. Então, recurso que só deve ser procurado em último caso, quando realmente temos problemas emocionais, psicológicos tão grandes que a gente não sabe de onde vem e que talvez possam ser resolvidos por essas terapias de regressão. E ainda assim, fica a observação de que isso só deve ser realizado sob o acompanhamento de profissionais sérios, competentes, experientes, para que a gente não caia na tentação, né, de fazer a qualquer momento, para que a gente não caia na tentação de perguntar àquele amigo médium que recebe é, influências espirituais, que tem uma mediunidade muito acentuada, para que a gente não tenha pensamentos e informações equivocadas que venham, ao invés de nos ajudar, nos atrapalhar na existência terrena. Então, muito cuidado. Então, vamos lá. Se nem sempre a gente pode ter revelações, será que é possível que a gente tenha vaga recordação das vidas anteriores? Porque algumas pessoas dizem que sentem isso, que tem alguma intuição, alguma vaga recordação, algo que não é muito claro, mas que está ali presente com ela. Então Kardec pergunta: ok, revelações nem sempre, mas essa vaga recordação existe ou ela é uma simples ilusão? Vejamos, né? Aqui então o tema central do que está sendo explorado aqui, que a gente procurou trazer desde o estudo anterior, assim, de passagem, mas já antecipando a informação, né? O que Kardec quer saber aqui é se o esquecimento do passado realmente é uma coisa completamente assim hermética, não pode ser acessado de jeito nenhum, né? Se ele é absoluto para nós, se não tem mesmo nenhum resquício no espírito das lembranças de vidas anteriores, ou se não é bem assim. Ou se existem momentos em que podem haver revelações, se existem momentos em que a gente pode ter uma vaga recordação. É isso que Kardec quer saber. E o que a gente descobre aqui na resposta, olha lá, algumas vezes é uma impressão real. Então, o que a gente descobre aqui na resposta é que, realmente, o esquecimento do passado não é algo absoluto, né, de forma geral, de forma universal. Claro que pessoas como eu, por exemplo, não têm a mínima lembrança do que foi em vidas passadas. Lembrança alguma. Mas isso não é assim para toda a humanidade. Existem pessoas que têm sim essa vaga recordação. Existem pessoas que recebem algumas revelações. Então, não é uma lei totalmente hermética, não é algo que, que seja realmente assim imposto para a humanidade de forma a ser, é, como dizíamos há pouco, um esquecimento absoluto. Então, para algumas pessoas é uma impressão real, mas muitas vezes também não passa de mera ilusão. Então, fica sempre aqui essa advertência dos espíritos, né? Ao dizerem para a gente: olha, o esquecimento não é assim tão absoluto, pode ter algum resquício na memória das vidas passadas, em algumas vezes pode ter alguma revelação, mas muito cuidado com isso, né? Essa questão fica um tanto quanto fugidia aqui, não é algo claro para a gente quando é uma revelação, quando não é uma revelação, quando é uma reminiscência, uma recordação, quando não é uma recordação. A gente nunca vai saber quando é uma ilusão, quando é uma informação falsa que venha do plano espiritual, né? Olha aqui, ó. Às vezes é ilusão contra a qual precisa o homem pôr-se em guarda, estar atento, porque, como efeito, a gente pode ter uma superexcitação da imaginação. E, como consequência, uma condução equivocada da nossa vida, que é justamente o que Deus queria evitar quando nos deu o esquecimento. Deus não queria que o nosso orgulho, que o nosso egoísmo, que as lembranças ruins influenciassem as nossas escolhas na vida atual. Então, de repente, né, a gente tem uma informação das vidas anteriores e a gente passa a guiar as nossas vidas por essa informação
sem termos a certeza do que está sendo posto ali. Bom, a gente está trilhando assim um caminho muito perigoso, porque estamos guiando a nossa vida justamente por aquilo que não deve guiá-la, que são experiências anteriores que ficaram no esquecimento. O que deve guiar a nossa vida hoje, a gente repete sempre, né, estudando esse item. O que deve guiar a nossa vida é a nossa inteligência, é a luz do Evangelho do Cristo, né? São os ensinamentos e os exemplos de Jesus. Ele é o nosso guia e modelo, como veremos futuramente aqui no Livro dos Espíritos. O que deve guiar a nossa existência aqui são os nossos instintos, ouvirmos a nossa voz interior. É o nosso anjo guardião nos guiando sempre, trazendo essas boas intuições para a gente. Então, é esse contato nosso com o plano espiritual, esse desenvolvimento de espiritualidade, é o que deve nos guiar aqui durante a vida terrena. Bom, continuamos aqui, né, na questão agora 397, a tratar ainda dessa temática. Porque agora Kardec vai falar um pouco ainda sobre esses limites, né, da lei do esquecimento, só que agora ele tira o contexto, aqui única e exclusivamente do planeta Terra, falando sobre vidas corpóreas mais elevadas do que a nossa. Notemos, né? Ainda espíritos que encarnam existências corpóreas, existências no corpo, denso, de natureza mais elevada do que a nossa. Gosto de citar sempre que isso é uma situação própria dos mundos de regeneração, como a gente aprende lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, ainda natureza corpórea mais elevadas do que aqui na Terra, esses espíritos têm uma lembrança mais clara sobre as vidas anteriores. Notemos que aqui a gente ainda tem a ideia, né, de Kardec explorando essa lei do esquecimento e colocando para a gente a seguinte situação. Bem, conforme o espírito progride, o esquecimento diminui, então ele não é uma lei tão absoluta assim, né? Se isso for verdade. E, de fato, né? A resposta é sim. A resposta é sim. Nas existências corpóreas superiores à nossa, de natureza mais elevada, o espírito já tem uma lembrança melhor de suas vidas anteriores, mesmo que ele viva ainda na matéria. E olha só como se completa a resposta. À medida então que o corpo se torna menos material, conforme a gente vai progredindo, o nosso corpo vai se tornando um corpo menos material, e a gente pode observar isso na atual situação em que estamos hoje. Basta lembrar de nossos ancestrais, né? Neandertais e assim por diante. Corpos mais grosseiros do que os nossos, né? Os nossos corpos em relação aos deles já são corpos é, com um progresso maior, né? Então, em outros mundos, então, o corpo se torna menos material e com mais exatidão o homem se lembra do seu passado. E aí se expande na resposta o conhecimento para mais adiante ainda. Essa lembrança, os que habitam os mundos de ordem superior a têm mais nítida. Então, aqui a gente descobre que o esquecimento do passado é algo que é cada vez mais forte em espíritos com menos progresso e cada vez menos presente em espíritos com maior progresso. Em um mundo, então, de regeneração, nós já teremos uma vivência, uma experiência um pouquinho diferente em relação a isso, que é chamado aqui de esquecimento do passado. Bom, esse núcleo de perguntas e respostas, né, de 395 a 397, é aquele núcleo de respostas ao qual eu me referia, que de perguntas e respostas, né, que falam sobre os graus do esquecimento, mostrando para a gente que o esquecimento não é absoluto. E de agora em diante, as duas últimas questões, 398 e 399, vão
falar para a gente sobre a nossa convivência, né, com o esquecimento do passado, o nosso comportamento diante dessa lei. Mas antes de entrar nessas duas últimas questões, eu quero deixar uma referência aqui de um texto que está no livro O Espírito da Verdade. São comentários de diversos espíritos sobre passagens de O Evangelho segundo o Espiritismo. E eu separei aqui, para a gente refletir um pouquinho, um texto de Militão Pacheco. É assinado por Militão Pacheco esse texto. E o título do texto é O Espiritismo Pergunta. Vamos lá então. Por que a gente separou esse texto? Né? Porque a gente está falando aqui sobre memórias do passado, sobre realmente termos a consciência do que nós fizemos. E esse texto do Militão Pacheco vem trazer para a gente uma reflexão importantíssima quando ele começa esse texto dizendo: não te permitas impressionar apenas com as alterações que convulsionam hoje todas as frentes de trabalho e descobrimentos na Terra. Então, assim, não se impressiona muito com as coisas novas que estão acontecendo aí, né? Não se impressiona muito com o progresso que se vive hoje na Terra. E, na sequência, ele diz assim: olha para dentro de ti mesmo e mentaliza o futuro. Como quem nos dissesse, né? O que está acontecendo agora é uma preparação para o futuro. O passado não importa tanto. Importa o que a gente interpreta, importa o objetivo que a gente coloca para a nossa vida. É isso que importa. E na sequência, outra frase que eu acho espetacular. Ele escreve: o teu corpo físico define a atualidade do teu corpo espiritual. Olha que frase! O teu corpo físico define a atualidade do teu corpo espiritual. Ou seja, nosso corpo físico é a expressão daquilo que é aquilo que ele chama de corpo espiritual. Olha só que interessante que é isso. O corpo físico é um reflexo já do que nós somos, do que nós construímos durante milênios até esse momento da nossa existência. Então a gente já tem aqui no próprio corpo, basta observar o próprio corpo para que a gente entenda as conquistas que a gente já alcançou e para que a gente entenda as experiências que a gente viveu. Então, olha só, e não é só olhar para a aparência do corpo, não é só para a aparência. É para a gente analisar a saúde, o funcionamento de nossos órgãos. É para a gente analisar o tipo de sentimento que a gente tem, as predisposições que o corpo nos indica. Porque, por exemplo, né, como que a gente lida com isso? O meu corpo, eu olho para o Evangelho de Jesus, eu leio o Evangelho de Jesus e me sinto enternecido ao ler passagens do Evangelho de Jesus. Eu sinto assim aquele calorzinho no coração. Sinto felicidade, sinto motivação ao ler o Evangelho de Jesus. É um sentimento que o meu corpo está devolvendo para mim, claro, movido pelo Espírito, pela leitura, mas ressoa no corpo esse sentimento. Então vejamos, né? Esse é um tipo de progresso que já foi realizado. Tem pessoas que vão ler o Evangelho de Jesus e que vão sentir repulsa por aquilo. Tem um outro tipo de sentimento que ressoa no corpo físico, no seu aparelho corpóreo. Então notem que o corpo, muitas, muitas vezes analisando o nosso corpo, a inteligência que ele abriga, o tipo de sentimento que nele ressoa, a gente já tem uma boa indicação dos progressos espirituais que a gente realizou e também dos não progressos, né? Daquilo onde a gente estacionou e que precisa ser melhorado. Então vejam, não há assim tanta
necessidade de uma análise profunda de um passado de vida distante. Nós temos aqui mesmo condições de olharmos para nós mesmos e mentalizar o futuro, preparar coisas para o futuro. Eu vou continuar aqui agora, vou pegar apenas de passagem algumas falas, algumas frases do Militão Pacheco, para a gente expandir o nosso horizonte de consciência a respeito do que é a vida aqui na Terra e muitas vezes dessa nossa ânsia de saber sobre o passado, né? Então ele escreve que a nossa mente já possui na memória recursos enciclopédicos da cultura de todos os grandes centros do planeta. Ou seja, vivemos já em todas as culturas. Ele diz que o nosso perispírito já se revestiu com a matéria de todos os continentes. Já encarnamos e reencarnamos em todos os continentes aqui na Terra. Ele diz que nossas irradiações, olha só, nossas irradiações, né? Aquilo que a gente irradia pelas conquistas espirituais, já marcaram todos os salões, desde a aristocracia até os ciclos de penúria. Ou seja, vivemos todas as situações de abastança e de miséria na Terra. Não diz que a gente já viveu em quadros de poder e de subalternidade. Já reencarnamos em todas as etnias. Nossos sentidos já viveram o torvelinho de todas as diversões. A nossa voz já expressou todos os idiomas, em expressões de bem e de mal. Diz que o nosso coração já pulsou no ritmo de todas as paixões, que os nossos ouvidos já registraram todos os sons e linguagens do planeta, que os nossos pulmões já respiraram o ar de todos os climas, que nosso paladar já se banqueteou abusivamente com as iguarias de todos os povos, que nossas mãos já retiveram e dissiparam fortunas, que nossa pele já experimentou o beijo do sol em todas as latitudes, e que nossa emoção já passou por todos os transes possíveis de renascimentos e mortes aqui na Terra. E aí, diante disso tudo, a gente pergunta, né? Já somos, conclui, melhor dizendo, não pergunta. A gente conclui, somos espíritos que temos todas as experiências em todas as faixas transitórias da vida terrena. Aí a pergunta que eu deixo é a seguinte: por que querer saber do passado? Há motivo para pesquisarmos o passado em seus detalhes, sendo que temos em nós recursos para essa análise agora, recursos para seguir adiante, recursos para mirar objetivos futuros, como nos ensinou aqui esse mesmo texto. No entanto, o título do texto é O Espiritismo Pergunta. E agora, então, chega o momento em que, diante dessas informações todas, né, já vivemos tudo aqui no planeta Terra, chega a pergunta que o texto coloca para a gente, não a pergunta que o Totti colocou, né? Mas a pergunta que o texto coloca, que é a seguinte: não julgas que já é tempo de renovar? Essa é a pergunta principal que a gente tem aqui no texto de Militão Pacheco. A gente já viveu tudo isso diversas vezes. O que é que nós ainda não fizemos aqui na vida terrena? Qual é a grande renovação para a vida terrena? É viver, obviamente, todas essas circunstâncias da vida terrena, mas agora do ponto de vista do privilégio espiritual, sendo guiado pelo Evangelho do Cristo. É isso que a gente não fez ainda. E é para isso que nós estamos aqui. Então, se conduzirmos as nossas vidas através do Evangelho de Jesus, através do ponto de vista de que somos espíritos imortais, estando aqui para a conquista desse progresso, aí a gente está junto com Kardec, junto com os ensinamentos do Evangelho. Aí então é experiência nova. E é em favor dessa experiência nova que nós estamos aqui na Terra vivendo. Então, é isso, né? Não chegou a hora de vivermos uma nova experiência, de vivermos uma renovação? Esse é o momento. Vivamos, sim, as circunstâncias terrenas,
mas guiados pela ótica do Evangelho, guiados pela ótica do espírito imortal. Aí tudo muda, né? Aí tudo se modifica. Muito bem, embora não tenhamos esse esquecimento então absoluto, né? A gente tem agora aqui é, algumas, algumas boas instruções de condução em relação a essa busca por lembranças passadas. No entanto, o texto agora, nas duas últimas questões, vão trazer uma condução para a gente diante da vivência do esquecimento do passado, no que diz respeito à nossa vida aqui cotidiana, né? Então vamos lá, vamos ver o nosso comportamento agora, enquanto espíritas, enquanto cristãos, estando encarnados e vivendo o esquecimento do passado. Então, na questão 398, Kardec pergunta: bom, os pendores instintivos são uma reminiscência do passado. Com isso, a gente já concordou, sabendo que o espírito é imortal, ele reencarna, ele progride através das múltiplas existências. Então, eu tenho algumas tendências instintivas que são reminiscências de minhas vidas anteriores. São comportamentos ali profundamente enraizados no espírito e que são trazidos de uma vida a outra. Tendências de diversas ordens, né, como a gente pode imaginar. Alguns têm uma tendência de facilidade para o estudo, outros conduzem a sua vida por condições extremamente materiais, são muito ainda materialistas. Alguns têm facilidades muito grandes para relacionamentos, e assim por diante, né? Reminiscências de vidas anteriores. Então, se os nossos pendores instintivos, né, são reminiscências do nosso passado, quando a gente estuda essas reminiscências, esses pendores, a gente conhece as faltas que a gente cometeu. Então, veja só que nos exemplos que eu citei aqui agora, eu citei exemplos de reminiscências que são reminiscências que nos conduzem para o bem, por exemplo, é, aquele hábito, aquela entrega ao estudo, aquele devotamento ao estudo, nos conduzem para o bem, para o nosso progresso intelectual. No entanto, na pergunta, Kardec não quer saber sobre essas boas tendências, ele quer saber sobre as faltas cometidas no passado. Portanto, a pergunta diz o seguinte: pendores instintivos versus conhecimento de faltas pretéritas. É possível isso? Eu estudar os meus, eh, os meus instintos e saber o que eu cometi de erros no passado. Claro, erros em relação à lei divina, né? O desamor que eu tive no passado, os crimes diante da lei divina. É possível eu saber isso? Sei o que fiz em vidas anteriores estudando minhas tendências nessa existência? É uma belíssima pergunta, né? Até certo ponto, assim é. Então, muito cuidado, meus amigos. Até certo ponto, né? Até certo ponto. Muito cuidado, porque nós espíritas, às vezes, sabedores que somos das reencarnações, dos processos de reencarnação, muitas vezes olhamos para algo que estamos vivendo agora e aqui, né? Vamos manter o foco. Instintos, tendências que temos agora. Eu como demais agora. Tenho assim uma. Ou então outro exemplo, né? Tabagismo. Ah, eu devo ter sido um tabagista terrível em vida anterior. Continuo nessa. Né? Os excessos da alimentação, do sexo, os prazeres em geral, né? A gente tem alguns instintos para isso. Parece que a gente tem assim algo que nos leva para isso. Isso é pelas faltas que eu cometi na vida anterior. Eu trago isso da vida anterior para cá. Basta olhar para saber que é assim. Até certo ponto, assim é. No entanto, a gente precisa levar em conta que a gente é um espírito imortal e que, na erraticidade, a gente pode ter tomado algumas resoluções que nos tenham melhorado já da vida anterior até essa.
É preciso considerar que a gente teve uma vida anterior, imediatamente anterior à atual encarnação, e eu não estou falando de reencarnação passada. Eu estou falando da vida que a gente viveu no plano espiritual. É sobre essa vida que eu estou falando e que eles estão falando aqui. Na erraticidade, olha lá. Estivemos desencarnados. E desencarnados, pode ser que a gente já tenha progredido um pouco antes de reencarnar. A gente pode ter tomado boas resoluções no plano espiritual. Então, pode acontecer que a nossa existência atual seja muito melhor que a precedente. E agora ele está falando da reencarnação passada, né? Então pode ser que a gente tenha desencarnado, tendo vivido uma vida muito difícil, uma vida cheia de detalhes, né? De erros. No plano espiritual, a gente já tenha progredido um pouco e ao reencarnar, assim, a gente já esteja numa situação muito melhor. Então, muito cuidado, né, de trazer coisas, de trazer conclusões muito apressadas. Cuidado com o julgamento que fazemos a respeito de nós mesmos, para que a gente não permita uma situação que o esquecimento do passado quer evitar. Que o nosso complexo de culpa tome conta da nossa vida. Eu estou vivendo isso porque eu já venho, eu sou culpado, né? Eu já fiz, continuo fazendo, e aí a gente não tem força para sair daquele contexto. Parece que aquele contexto está, né, junto com a gente de muito tempo, e então ele é mais poderoso que a gente. Não, muito cuidado com isso, né? Muito cuidado com aquela posição de quem analisa de forma muito direta as relações entre as vidas e que vê nisso um empecilho para continuar o seu progresso. É justamente isso que o esquecimento do passado quer evitar. Então, muito cuidado, porque, sim, estudar as inclinações é para a gente uma ferramenta interessantíssima no sentido de prevenção de novas faltas. É para isso que a gente estuda os instintos, os pendores anteriores. Para a gente prevenir novas faltas, para justamente ganhar força espiritual na prevenção de novos erros. Então é um guia de prevenção para a gente. Vejam, nesse caso em que a gente estuda os nossos instintos, o conhecimento do passado é até possível, mas segundo a resposta aqui que a gente teve do Livro dos Espíritos, apesar de possível, ele é secundário, pouco importa. Pouco importa, porque a gente tem o esquecimento justamente para isso. Para a gente não analisar, meus amigos, o que a gente fez. O que a gente fez, Deus esqueceu. Não é, não é bem assim, Deus lembra, claro, né? Esqueceu no sentido de perdoou. O que a gente fez no passado, Deus já perdoou. Pronto, melhorei a frase, né? Ele continua lembrando, mas perdoou. Então, por que ele permite que a gente traga um instinto só e não a lembrança? Como ele esqueceu e perdoou, ele quer que a gente faça o mesmo. Que a gente esqueça, que a gente perdoe a falta que a gente cometeu e que a gente possa, assim, né, dessa forma, analisando o instinto, combatê-lo com força moral suficiente de quem está livre da lembrança, livre do complexo de culpa e livre daquela posição de quem às vezes diz assim: ah, eu sou assim mesmo, sou assim desde sempre. Né? Então, isso não existe para o espírita, né? Isso não existe para o espírita. Então vejam, a lembrança do passado é possível, mas, repito, é secundária. O principal para a gente, olha que o nosso comportamento sendo trazido aqui à tona, né? O principal para a gente é analisar sim o instinto e transformá-lo e transformar essa análise em um instrumento, em uma ferramenta de progresso espiritual. Aqui sim a gente entendeu a essência do que é o esquecimento do passado, a gente entendeu qual é o nosso comportamento diante dele. Maravilhosa, né? Aqui a sequência de perguntas e respostas do Livro dos Espíritos. Kardec não parou por aí. Vamos lá, 398A.
Poderá também ser pior, isso é, poderá o espírito cometer numa existência faltas que não praticou na precedente? Olha só, aqui eu vou até parar um pouquinho, né? Kardec está perguntando o seguinte: lembramos como terminou a resposta anterior, né? Os espíritos dizendo assim, os espíritos superiores dizendo: olha, a encarnação presente pode ser muito melhor do que a encarnação passada, porque o espírito pode ter tido progresso na vida espiritual antes dessa encarnação. Aí Kardec, né, rapidamente já pergunta: mas pode ser pior também? Essa vida aqui pode ser pior do que a passada, porque a gente tem um princípio na doutrina que é o seguinte: o espírito não regride. A gente tem esse princípio que é um princípio que muitas vezes confunde muitas pessoas. O espírito não retrocede. Ele pode estacionar. Retroceder, jamais. E aí Kardec rapidamente, né, coloca o princípio à prova. Ok, a atual encarnação pode ser melhor do que a passada, mas pode ser também pior? O espírito pode cometer faltas que antes não tenha cometido? Depende do seu adiantamento, né? Vejam só, cometer faltas inéditas é possível, né? Então vejam só, analisar os pendores, os instintos, é necessário. E a gente não precisa ficar ligando toda a atitude dessa existência com a atitude de vida passada, porque, dependendo do nosso adiantamento, a gente pode praticar hoje novas faltas. Vamos olhar com carinho para essa resposta, né? Segue a resposta. Se não souber triunfar das provas, possivelmente será arrastado a novas faltas, consequentes então da posição que escolheu. Então, a gente tem as nossas provas. É preciso vencer essas provas. Prova não aproveitada significa possibilidade de novas faltas. Por exemplo, por exemplo, não entender uma prova pela qual nós estamos passando, não entender porque eu vivo a vida inteira, por exemplo, sem poder ser pai, sem poder ser mãe, não compreender essa falta, reclamar, revoltar-se contra Deus, né, tomar atitudes ruins por causa disso, viver a vida pensando naquilo que fez em vidas anteriores e que está sendo punido agora por causa disso, prejudicar as pessoas por causa dessa situação, tornar-se uma pessoa arredia, tornar-se uma pessoa irritadiça, uma pessoa de convivência difícil. Tudo isso porque, né, viveu essa situação de não poder ser pai ou mãe nessa existência. E ainda para usar esse mesmo exemplo, muitas pessoas estão impedidas de serem pais e mães biológicos nessa existência. Mas existem crianças que podem ser adotadas e que podem realizar o sonho, né, dessa pessoa ser pai ou ser mãe. E notem que, ok, não teremos o laço consanguíneo. No entanto, ensina o Espiritismo que pode ser que a gente tenha laços espirituais com esse espírito que nasceu aqui na Terra e que está esperando nossa atitude de amor para adotá-lo. Então, pode ser uma experiência, pode ser uma prova, justamente, essa de abertura de horizontes espirituais que colocam o amor à frente dos laços consanguíneos. Não é porque não nasceu do meu corpo que eu não sou mãe. Né? Então, é uma abertura de amor assim muito grande. E, claro, diversos outros exemplos que a gente poderia imaginar de provas sendo vividas que podem nos arrastar a novas faltas. Pode ser que em vidas anteriores eu nunca tenha me revoltado contra Deus. E nessa eu me revolto porque não sou pai, porque não sou mãe. Então, né, situações que podem nos arrastar, sim, a novas faltas. É preciso saber viver as provas e vencê-las, né? Então vejamos que isso aqui não significa, meus amigos, necessariamente um retrocesso do espírito. Não significa que o espírito retrocedeu, porque ele nunca tinha se revoltado contra Deus antes, mas agora se revoltou. Significa apenas que a vida nunca teve antes apresentado a ele uma situação em que ele é, fosse exercitado nesse sentido.
Ele falhou diante dessa prova, mas ele tinha essa tendência de se revoltar contra Deus em si, é algo que ele vai ter que vencer agora. Ele deixou que isso acontecesse agora, mas não era uma conquista ainda do seu espírito, o não fazer isso. É algo que vai ter que ser conquistado de agora em diante, porque agora veio à tona essa sua, essa sua predisposição a agir dessa forma, né? Eram comportamentos que já estavam potencialmente nele, não tinham surgido por falta de ocasião. Agora se apresentou uma ocasião com a qual ele não concorda, que ele não compreende, que ele não gostaria de viver, e então aí acontece a nova falta. E aí ele descobre mais um ponto da sua existência em que ele tem que progredir. Segue o texto, mas em geral essas faltas denotam mais um estacionamento do que uma retrogressão. Pronto, era aqui que eu queria chegar, né? É, o espírito jamais retrocede, o princípio está ainda preservado. A gente tem o princípio preservado. Então a gente, muita atenção, né? Porque a gente precisa aprender a lidar com essas nossas tendências. Kardec destaca nas obras básicas que o homem deve sim estudar suas próprias tendências instintivas para identificar suas imperfeições e trabalhar na sua melhoria. Quem quer um estudo mais profundo disso, dê uma olhada na questão 919A de O Livro dos Espíritos. Santo Agostinho ensinando a gente a fazer autoconhecimento e reforma íntima. Fica aqui a dica. Claro que a gente vai chegar nessa questão, se Deus assim o permitir, né? Mas para quem quiser já adiantar um pouquinho, pode dar uma olhada, né? Observar e identificar os nossos impulsos, nossos sentimentos, nossas atitudes, essas que surgem espontaneamente em diferentes situações, nos traz um autoconhecimento, nos traz preparação para que a gente possa, né, com o decorrer do tempo, se preparar para não agir de forma equivocada. E só para a gente arrematar essa questão 398, o espírito Miramês comenta uma coisa muito interessante. Ele diz que estacionar, comentando essa mesma questão, né? Estacionar não é necessariamente parar com, por completo. Ele diz que mesmo estando estacionado, o espírito parece é mais comparável à massa do pão, que está ali quietinha, mas que está fermentando. Né? Ela parece que está parada, mas ela não está. O espírito é a mesma coisa. Ele está ali. Se ele está aos nossos olhos estacionário, ele não está realmente totalmente parado. Ele está nesse processo de fermentação, em que ele está analisando, ele está vivendo, ele está sentindo, ele está pensando. Nem o estacionamento assim é o espírito estacionário aos nossos olhos. Nas leis gerais da vida, ele está sempre em algum tipo de processo que o torna melhor, né? Bom, vale aqui talvez um comentário final antes da gente ir para a última questão. Vale analisar analisar as nossas boas inclinações. Vale isso também. Claro, sem vaidade, né? Obviamente sem vaidade. A gente tem análise das nossas más inclinações, dos nossos maus instintos, mas vale a análise também das boas inclinações, dos bons instintos. Isso vai nos trazer a consciência de que a gente já progrediu e que a gente pode, assim, ter a atitude de nos concentrarmos em virtudes que nós já desenvolvemos, e isso nos ajuda bastante com o nosso progresso. Esse era o comentário final que eu queria fazer a respeito da questão 398, e agora a gente pode ir para a última questão do texto. Vamos lá. Sendo as vicissitudes da vida corporal expiação das faltas do passado, que a gente tem um princípio que já está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? As nossas dificuldades, vicissitudes, aflições da vida terrena são expiações das faltas do passado. E a gente já fez aqui uma, uma diferenciação entre expiação e entre provas. Né? Em estudos anteriores, a gente já fez essa diferenciação. Né? Porque a gente tem aqui nessa questão, a questão na 399 a expiação, e na 398 a gente tem a questão das provas. Tá aqui, né? Das provas, olha aí. Provas na questão 398, expiações na questão 399.
que Kardec está propondo? Uma análise de nossas provas e expiações para sabermos quem fomos no passado. Pelas provas podemos saber? Já temos a resposta, né? Pendores instintivos. E pelas expiações da falta do passado? Sendo as vicissitudes expiação de faltas passadas e ao mesmo tempo provas para o futuro, olha uma visão diferente aqui, hein? A gente já fala sobre ela. Da natureza dessas vicissitudes, a gente pode deduzir o gênero de vida que a gente viveu anteriormente? A pergunta de Kardec é profunda, né? Antes estudou as inclinações como indicadores da vida anterior. Agora, as dificuldades, as aflições como indicadores do gênero de vida anterior. Estudando as dificuldades de hoje, eu sei o gênero de vida que eu tive ontem? Olha como essas duas perguntas se completam e trazem para a gente o tipo de modo, o tipo de análise que a gente faz daquilo que a gente vive hoje para saber quem a gente foi anteriormente, né? O comportamento que a gente tem diante do esquecimento do passado fica muito claro aqui. Vamos à resposta então. Muito a miúde, frequentemente, né? Isso é possível, pois que cada um é punido naquilo em que pecou. Entretanto, e aqui a gente precisa entender muito bem essa resposta, né? Muito cuidado. Entretanto, não há que tirar daí uma regra absoluta. Ou seja, né? Não é como a gente pensa. Eu sofro hoje com a ausência de um parceiro porque eu fui, em vidas anteriores, uma pessoa que prejudicou seu próprio casamento. Eu não tenho filhos hoje, estou impossível para usar o exemplo, né, que usamos agora há pouco, não tenho filhos hoje porque abortei no passado, porque maltratei meus filhos em vidas anteriores. Não é uma regra absoluta. Olha como segue a resposta. As tendências instintivas constituem indício mais seguro. E por que isso? Porque as provas, porque passa o espírito, são tanto pelo que respeita ao passado, quanto pelo que toca ao futuro. Então, as más inclinações são mais seguras. Por quê? Porque elas estão conosco, né? Como algo que foi construído em nós. As expiações de hoje, elas têm uma dupla natureza, como a gente pode ver aqui, né? Elas são ao mesmo tempo expiação de faltas do passado, mas são ao mesmo tempo provas com vista ao futuro. Vou usar de novo o exemplo da pessoa que não pode ser pai e não pode ser mãe. Ao viver essa situação, isso pode ser uma expiação de uma falta do passado? Pode ser. Com certeza o é? Nem sempre. Mas ela é ao mesmo tempo uma prova para o futuro. Ela pode ser uma expiação? Digamos que seja uma expiação. Ela é expiação e ao mesmo tempo prova para o futuro. Por quê que é assim? Porque o modo como a gente se comporta diante dessa expiação pode nos arrastar para novas faltas ou não, ou pode nos fazer viver o evangelho do Cristo agora, o que vai causar um progresso muito maior para o espírito, né? Então, as expiações e as provas, elas tocam o passado no que diz respeito à sua origem, muitas vezes, ou com frequência, ou nem sempre, como a gente viu aqui, né, nas respostas, dependendo do adiantamento do espírito, mas elas têm uma função especialíssima para o espírito, que é prepará-lo para o futuro, fazê-lo conquistar virtudes que ele ainda não possui, abrir os seus horizontes da vida. Ok? Meus amigos, a gente chega agora no comentário de Allan Kardec, para a gente encerrar o estudo de hoje, e eu vou passar por esse comentário de Allan Kardec, porque ele é um resumo de tudo aquilo que a gente estudou. Eu vou passar de forma um pouco mais rápida, né? Vou me concentrar um pouquinho mais nesse parágrafo 1 e depois vou passar de forma mais rápida por esses 8 parágrafos da explicação de Kardec para a gente encerrar o estudo de hoje. Então vamos lá. Chegado ao termo que a providência lhe assinou, a vida na erraticidade, o próprio espírito escolhe as provas. Então, né, fala, olha, está na hora de reencarnar.
que vai acontecer agora? O espírito escolhe as provas às quais ele deseja submeter-se para apressar o seu adiantamento. Então ele escolhe os meios, as provas, né, pelas quais ele quer se adiantar. As provas estão sempre em relação com as faltas que lhe cumpre expiar. Se delas triunfa, eleva-se. Se sucumbe, tem que recomeçar. Então veja só, nesse primeiro parágrafo aqui, Kardec descreveu para a gente, olha, em pouquíssimas frases, como acontece o progresso do espírito, como acontecem as sucessões em diversas vidas, a origem de nossas provas, como vivê-las, quais os resultados teremos, está tudo aqui em um parágrafo pequenininho, condensado, né? Resumo daquilo que a gente estudou até agora. Nossa vida é uma mescla, é uma mistura de provas com expiações, e elas nos encaminham para o nosso progresso. Excelente explicação de Kardec, né? Resumidíssimo, muito claro, extremamente instrutivo para a gente, em um parágrafo só, dado aqui. Capacidade de Kardec para isso é algo realmente notável, né? Então, tendo dito isso, a gente tem praticamente aqui fechada a conclusão do texto, né? Mas o codificador retoma e destrincha um pouquinho melhor tudo isso que ele disse no parágrafo 1. Olha lá. O espírito sempre tem livre-arbítrio, no parágrafo 2, e por causa dessa liberdade é que ele, né, é, escolhe as suas provas na vida corporal. Então, aí ele vem para a vida corporal, fazendo de novo uso do seu livre-arbítrio e procede à sua escolha entre o bem e o mal quando encarnado. Parágrafo 3. Mergulhado na vida corpórea, o espírito perde momentaneamente a sua lembrança, mas conserva algumas vezes, algumas pessoas, vaga consciência das vidas anteriores. Algumas vezes recebem algumas revelações, mas essas revelações só espíritos superiores fazem espontaneamente. Portanto, não adianta procurar. Não é? E se tiver um fim útil, se tiver uma utilidade para o progresso desse espírito, nunca por vã curiosidade. Né? Como a gente está vendo aqui. Então, explicações de Kardec, explicações complementares, né? Conclusões. Parágrafo 4. Existências futuras em nenhum caso podem ser reveladas. Informação rápida aqui, né? Parágrafo 5, olha lá. O esquecimento das faltas que a gente praticou não é obstáculo à melhoria do espírito, como a gente já viu, né, nas passagens aqui do texto. O conhecimento delas, o conhecimento que delas teve no estado errante e o desejo de repará-las, guiam-no por intuição. Olha aqui o que é a nossa intuição que a gente procurava no texto em estudos anteriores, né? No estudo anterior, inclusive. O que é essa intuição que a gente traz aqui para a Terra, que nos guia, né? É o conhecimento que a gente teve das faltas no estado de espírito desencarnado, unido ao desejo de reparação. É isso que nos guia aqui na Terra. Essa ideia é a voz da consciência, secundada por espíritos que nos assistem, que nos ajudam. Então, aqui, resumo também do estudo anterior. Belíssimo resumo, inclusive. Continua a explicação no parágrafo 6. O homem não conhece os atos que praticou nas existências anteriores, mas pode saber o gênero das faltas que praticou. E qual o cunho predominante do seu caráter? Olha aqui, ó, a análise, né, das nossas tendências, do que acontece conosco. Nos dão bons indicativos do nosso caráter e do gênero das faltas que cometemos. E daí, o que a gente faz? Procura saber detalhe? Obviamente que não. A gente procura não repetir. A gente procura vencer nossos maus pendores. Procuramos outro tipo de comportamento, né? Poderá então julgar do que foi, não pelo que é, mas pelas suas tendências. Olha aqui, que maravilha, né? Então a gente julga daquilo que foi, não por aquilo que a gente é hoje, mas pelas tendências que temos, pelas tendências que combatemos ou por aquelas que temos que ressaltar em nossa personalidade, né? Capacidade de fazer o bem que nós já possuímos, de exercitar as virtudes que nós já temos.
Muito bom saber disso, né? A gente julga aquilo que a gente foi, não exatamente pelo que a gente é agora, mas pelas nossas tendências. Parágrafo 7 e penúltimo. As vicissitudes da vida corpórea constituem expiação das faltas do passado e, simultaneamente, provas com relação ao futuro. Elas servem para nos depurar e elevar, se as suportamos resignados e sem murmurar. Então, indicativos, né? Coisas que a gente aprendeu agora há pouco aqui no texto. O que são as vicissitudes, né? Falando aqui um pouquinho sobre vicissitude para a gente. O que elas são, para que elas servem. Ah, e vale uma coisa aqui também, né? No parágrafo anterior aqui, o autoconhecimento, né? Como se dá o autoconhecimento? Não pelo que a gente é, mas por nossas tendências. Último parágrafo, vamos lá. A natureza dessas vicissitudes e das provas que sofremos também nos podem esclarecer acerca do que fomos e do que fizemos. Do mesmo modo que nesse mundo julgamos dos atos de um culpado pelo castigo que lhe inflige a lei. Assim, o orgulhoso, notemos que ele começa com coisas espirituais aqui, né? Com elementos espirituais. Orgulho é um elemento do espírito. O orgulhoso será castigado no seu orgulho. Então não fica olhando para o tipo de vida que se vive, mais naquilo que ressoa no espírito. Porque uma pessoa pode não ter realmente a possibilidade de ser pai e estar sendo testada em seu orgulho. Não ser mãe está sendo testada em seu orgulho, porque queria ser mãe ou pai biológicos, né? E o orgulho não permite que ele adote uma criança que não é biológica. No entanto, olha só que interessante, uma pessoa que vive também a prova da riqueza pode também estar sendo testada em seu orgulho, como é que ele organiza a sua riqueza, como é que ele organiza a sua fortuna, como ele lida com isso, como ele trata as pessoas. Então, vejam, são duas situações diferentes de vida, mas as duas voltadas à prova do orgulho. Uma em cada circunstância. É, e aqui Kardec segue o texto, né? O orgulho será castigado, o orgulhoso será castigado no seu orgulho mediante a humilhação de uma existência subalterna. Um outro exemplo que o codificador dá. O mal rico, o avarento, pela miséria. O que foi cruel para os outros, pelas crueldades que sofrerá. O tirano, pela escravidão. O mau filho, pela ingratidão de seus filhos. O preguiçoso, por um trabalho forçado. E assim, é, e assim por diante. Lembrando sempre que aqui Kardec dá exemplos, mas esses exemplos estão sujeitos àquilo que a gente viu os espíritos superiores dizendo agora há pouco, né? É, nem sempre a, 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 isso não é uma regra absoluta, né? É uma regra absoluta do ponto de vista espiritual e não no ponto de vista terreno. Não é porque eu não posso ser pai hoje que eu tive um tratamento ruim para com meus filhos em vida anterior. Não, a situação de eu não ser pai hoje, ela remete a algo espiritual e não diretamente a outra circunstância terrena igual a que eu vivo hoje, ou de gênero parecido, né? Aí não é regra geral. Às vezes pode ser, né? Mas não é é, uma regra geral, né? Não é uma regra absoluta, melhor dizendo. Ok? No que diz respeito à circunstância vivida hoje. Ela não é uma circunstância, nem sempre ela é uma circunstância exatamente igual foi vivida na vida anterior. Fui mau pai na outra vida, não posso ser pai nessa. Não é regra absoluta. Eu preciso identificar nas minhas tendências, nos meus sentimentos, nas minhas inclinações, o que é que essa prova está me dizendo. E aí, então, eu vou poder ter progresso. Ok? Espero que tenha ficado bem claro, que os exemplos de Kardec tenham sido didáticos, como sempre são, né? Insisto, ele começa falando sobre coisas espirituais, elementos espirituais, né? Orgulho e assim por diante, até chegar numa coisa mais material um pouco, né? Mas, sempre lembrando, não trazer da existência para essa existência aqui uma situação análoga na existência anterior é algo sábio, porque nos abre caminhos de libertação, de liberdade das faltas passadas para novas atitudes nos dias de hoje. Então, meus amigos,
Durante a análise da atual existência e do contexto geral que nos encontramos, nós podemos encontrar um bom indício do que nós vivemos no passado, e melhor do que isso até, nós podemos encontrar forças para viver o presente e esperanças para construir um futuro. É isso que o Livro dos Espíritos está nos ensinando, né? Descobrimos aqui que a nossa atual encarnação é a mais fiel expressão do uso que nós fizemos de nossas faculdades, guiadas pelo nosso livre-arbítrio, somada às nossas necessidades de progresso. Então é isso que nós somos. Pessoas que vivem essa situação. Precisamos fazer de novo, agora, melhor uso possível do nosso livre-arbítrio para nos guiar ao progresso que nós precisamos realizar. Estudar o passado? Sim. Trabalhar no presente? Sim, mas com um único objetivo: progredir e construir para nós mesmos e para todos que estão conosco um futuro melhor. Um grande abraço a todos, espero que tenha sido útil o estudo de hoje, que tenha sido agradável. Deixo o agradecimento pela companhia, como sempre, e o convite. Vamos continuar a estudar juntos o Livro dos Espíritos. Nos vemos então na próxima semana. Grande abraço, até lá.